Mais fácil. Ezequiel 37, do capítulo, eu vou ler do verso 1 até o 14, vou ler na versão NAA, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso a seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Quando nós olhamos, queridos, diante do cenário, do contexto dessa passagem, nós vamos identificar que essa passagem ela ocorreu no exílio babilônico, por volta de 586 a.C., quando Babilônia entra em Jerusalém, destrói o templo e leva o povo cativo. Foram levados, queridos, por causa dos seus próprios pecados, por causa do afastamento que eles fizeram da presença do Senhor, do caminho do Senhor, da lei do Senhor. E por conta disso, várias e várias vezes o Senhor levantou profetas para corrigir, para exortar: olha, voltem para o caminho. Mas eles não deram ouvidos e agora eles estão cativos, eles estão presos. Um povo que outrora tinha visto os sinais e as maravilhas de Deus, agora eles estavam debaixo de um jugo. Mas não só isso, eles estavam mortos espiritualmente, a ponto de nós termos lido aqui no final que eles mesmos diziam: nós somos como um vale de ossos secos. Mas nesse tempo também havia um sentimento de abandono do povo. Parece que Deus outrora havia se esquecido deles, já não tinha mais perspectiva deles retornarem para a sua terra. E é neste cenário então que Deus levanta o profeta Ezequiel, profeta que atua agora nesse momento de exílio, trazendo mensagens de juízo, mas também de esperança para aqueles que outrora estavam sem esperança. E talvez você está nessa mesma situação aqui nessa noite. Talvez você se encontre assim, cativo, algo te prende,
Você, por conta de um pecado seu mesmo, algo que talvez lhe entristeceu e fez com que você se afastasse da presença do Senhor, algo te feriu, uma promessa que talvez não foi cumprida, eu não sei, mas algo fez com que você agora está nessa condição de exílio, de cativo espiritualmente, de morto, de um vale de ossos secos, sem forças, talvez até para orar. E essas situações, essas circunstâncias que é óbvio que não se trata de um cativeiro físico, como foi no caso do povo de Israel, mas é algo que tem prendido você e feito com que você não consiga romper, feito com que você não consiga mais se aproximar do Senhor como outrora você se aproximava. Você não consegue mais, você está numa frieza, numa mornidão. Talvez você já nem está mais só numa frieza, você está literalmente um osso seco, longe da presença do Senhor. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar você. O Senhor quer te resgatar novamente. Por isso, queridos, que eu queria meditar com vocês sobre o tema a esperança de Deus em meio à morte. Esperança de Deus em meio à morte, há esperança para você. Se você que está nos assistindo, ou você que está aqui se encontra morto, frio espiritualmente, longe da presença do Senhor, saiba que a palavra do Senhor para você é a esperança. E a primeira coisa que eu aprendo, queridos, diante desses versos que nós acabamos de ler, é que diante das circunstâncias, diante da morte espiritual, diante da frieza, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a nossa limitação diante do Senhor. Veja comigo aí dos versos de 1 a 3. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, eu vou tentar parafrasear para a gente ganhar tempo. E ele me fez andar então sobre esses vales. Verso 3, então me perguntou: filho do homem, que estes ossos secos podem reviver? Essa situação de morte, mas não só de morte, de um estado de decomposição a ponto de estar osso, somente o osso, mas não é só o osso ali que ainda está fresquinho, é um osso seco. Será que ainda pode viver, filho do homem? Deus levanta o profeta diante desse ambiente, queridos, de morte, algo que parece impossível para um homem realizar. Aqueles ossos, eles não estavam apenas mortos, mas eles estavam sequíssimos, diz a palavra do Senhor. Quando nós pensamos, querido, em avivamento espiritual, nós precisamos, em primeiro lugar, compreender que reviver, trazer de volta à vida, essa condição que você está de frieza espiritual, não é algo que pode ser produzido por mãos humanas. Há uma limitação em nós. Diante da pergunta do Senhor para o profeta, a única resposta que ele tinha era: tu sabes. Tu sabes, Senhor. Deus se direciona ao profeta como um homem, mostrando para ele a fragilidade, mostrando para ele seu estado de condição, de humilhação, de que diante de uma circunstância nada pode ser feito, queridos. Diante da mornidão espiritual, da morte, da frieza, não há nada que você por si só possa produzir. Por isso é importante que você reconheça isso, a sua limitação, reconheça a sua fraqueza. E é interessante que o profeta, ele não faz absolutamente nada, ele não tenta fazer um culto de campanha, ele não tenta fazer um culto de avivamento, ele não faz nada, ele simplesmente reconhece a situação, olha para o Senhor e fala: Senhor, tu sabes. E como homem, querido, e como uma mulher, você precisa entender isso, que quando você se encontrar nessa situação, você precisa entender que a única coisa que você precisa fazer é: Senhor, tu sabes a minha condição. É clamar ao Senhor por socorro, porque um dia você estava vivo, mas agora você está morto. Porque para estar osso, queridos, é porque um dia teve vida. E talvez você um dia já queimou pelo Senhor de tal ponto que você só falava de Jesus, você lia a Bíblia o tempo inteiro, mas agora você é um osso seco. Reconheça onde foi que você começou a morrer, aonde foi que você começou a perder a vida, aonde foi, querido, que você se desligou da videira que é o Senhor. Porque às vezes nós não percebemos, porque é interessante que quando nós olhamos para
uma folha que acabou de cair ali de uma árvore, ela ainda está verdinha. Ela ainda tem, entre aspas, vida. Ela ainda está bonita. Mas o passar do tempo vai revelando que ela não tem vida em si mesma. E é importante você reconhecer de onde foi que você começou a morrer. Qual foi o pecado que começou a te afastar da presença do Senhor? Qual foi a negligência que você cometeu que fez com que o esfriamento te pegasse e agora você está como um osso seco? É noite de o Senhor te restaurar, queridos, mas é importante que você reconheça a sua alimentação e peça socorro a Ele. Só Ele pode fazer algo. Só Ele pode te restaurar novamente. Só Ele pode te trazer vida. A segunda coisa que eu aprendo, ainda dentro desse texto, nos versos, que vai dos versos 4 a 6, é que nós não podemos subestimar a palavra de Deus. Muitas vezes nós subestimamos a palavra de Deus, queridos. É interessante que quando você olha dos versos 4 até o 6, você vai ver que Deus dá uma ordem para ele. Profetiza a esses ossos e diz-lhes. Meus irmãos, para e pensa comigo. Você está diante de um vale de ossos secos. E Deus pede para você fazer algo que parece uma loucura. Você vai profetizar para osso. Osso seco. Algo impossível. Imagine comigo essa cena. Osso não tem orelha, irmãos, para ouvir. Já está seco. Não tem coração para poder, de repente, mexer com a emoção. Não tem razão. Está seco, é só osso, não tem vida. Imagine então comigo essa cena, mas talvez você tenha olhado para a sua situação espiritual e de repente você não consegue nem orar mais. Você está numa situação tão seca que você não consegue ouvir, perceber aquilo que o Senhor está fazendo. Não consegue se dar conta. E talvez você tenha visto pessoas assim nessa situação. E aí Deus fala para você, vai lá e prega para essa pessoa e você não tem coragem, porque você fala, ele conhece a palavra, ele não vai me ouvir, ele não vai, sabe? Porque é loucura pregar para osso, queridos. Apesar de nós não enxergarmos vida, porque de fato não tem vida. A palavra do Criador, ela pode trazer vida àquilo que está morto, queridos. Ela é capaz disso. Por isso nós não podemos subestimar a palavra de Deus, o poder que ela tem. Não existe outra maneira da vida chegar em osso seco se não for pela palavra de Deus. Eis que fica aqui um desafio até para nós. Porque muitas vezes nós subestimamos o poder que essa palavra tem, queridos. Nós não a obedecemos. Nós, ao contrário do profeta, nós não queremos ouvir e dar ouvido àquilo que o Senhor está dizendo através da sua palavra. Nós não meditamos na palavra, nós não pregamos para nós mesmos. Porque nós já estamos numa situação a tal que a gente acha que não tem mais saída para nós. Que o Senhor parece que não pode mais nos resgatar da nossa situação. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor, ela é capaz de mudar a minha e sua vida. E nós que cremos que a palavra de Deus é poderosa, nós não podemos duvidar que aquele que criou todas as coisas do nada é capaz de trazer eu e você de volta à vida. Não subestime o poder que essa palavra tem. Um certo avivalista do século 17 chamado Harris, um dia ele não era cristão, ele estava ouvindo um sermão e uma certa frase chamou a atenção dele. O pregador na época dizia o seguinte: se alguém não está preparado para ceiar, não estava preparado para orar. E se alguém não está preparado para orar, não está preparado para viver. E se não está preparado para viver, ele não está preparado para morrer. Essa frase entrou no coração dele de tal forma que ele caiu de joelhos em prantos. Porque o poder da palavra ali naquele momento transformou a vida desse homem. Mudou a história dele. Foi tão impactante, queridos, a sua conversão pelo poder dessa palavra, que mesmo sem saber pregar, Mateus, ele simplesmente ia para as praças e começava a ler a palavra do Senhor em voz alta.
E muitas pessoas se converteram somente pela leitura da palavra de Deus. Não subestima o que ela pode fazer na minha e na sua vida. Se você está num estado de frieza, de mornidão, já de osso seco, saiba que ela pode sim te trazer de volta à vida. Sabe, queridos, uma teóloga que eu gosto e acompanho muito, chamada Carol Basso. Ela, numa certa ocasião, ela fez uma postagem sobre memorizando as escrituras. E nessa postagem ela dizia que ela havia passado por uma crise espiritual terrível. Grandes aflições na sua mente vinha e acometia ela a ponto dela não saber o que fazer, a ponto de ter uma crise mesmo espiritual terrível. Mas ela, determinada, ela começa a se ministrar, ela começa a ministrar a palavra para ela. E ela diz que ela começou a ministrar o Salmo 23 para ela. E ela começou a memorizar aquele salmo. E ela vai dizendo que à medida que ela começava a se ministrar, quando vinha aqueles pensamentos terríveis que afligia ela começava a ministrar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pasto verdejante, e ela ia ministrando e aquilo começava a ser revertido, aquilo que outrora afligia ela, agora vinha pensamentos de paz, agora vinha pensamentos de alegria. Não subestime o poder que essa palavra tem, meus irmãos. Ela pode te levantar e te transformar, ela pode te dar vida, ela pode novamente fazer com que você queime novamente pelo Senhor. Não subestime, porque ela pode trazer refrigério para a sua alma, ela pode te tirar nessa situação. É o poder da palavra que pode fazer com que o Espírito volte à vida dos homens. Terceira coisa, queridos. Seja obediente à palavra de Deus. Não basta somente você reconhecer que ela é poderosa. É importante que você se submeta à palavra de Deus. Veja que dos versos do 7 ao 10, principalmente nos versos 7 e no verso 10, o profeta é muito claro em dizer: e profetizei como ele havia me ordenado. Há uma direção clara de Deus ao profeta. E essa direção que ele recebe faz com que ele se submeta a essa palavra. Faz com que ele cumpra ela cabalmente. E assim como o Senhor ordena, ele faz exatamente aquilo que o Senhor diz. Sabe, meus irmãos, ele não dá desculpas para o Senhor. Porque muitas vezes nós sabemos o poder que essa palavra tem, mas nós começamos a dar desculpas. Mas eu estou muito frio, eu não consigo orar. Mas eu não consigo ler a palavra. Quando eu começo a ler me dá sono. Vai te dar sono mesmo. Mas insista, porque é ela que vai mudar a sua vida. Ou você acha que o diabo quer que você leia a palavra do Senhor, meus irmãos? Algo que vai te trazer libertação, transformação, que vai te trazer de volta à vida. Você jura mesmo? Ainda mais agora, onde a competição é terrível. São séries, e mais séries, e filmes. Mas obedeça. Se o Senhor tem te dado uma direção, não importa se você está um vale de ossos secos. Se o Senhor tem falado: minha filha, vai lá, dá 5 minutinhos, um versículo, se submeta, obedeça a palavra, a direção do Senhor, porque é ela que vai mudar a sua situação. O apóstolo Paulo tinha clareza, por isso que lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele vai dizer que ele não tem vergonha, porque é esse evangelho que transforma, esse evangelho que traz salvação, e é ele que te limpa, é ele que transforma, é ele que te salva e vai te tirar dessa situação. Por isso é importante, queridos, nessa noite, se o Senhor está falando com você, se submeta à vontade dEle, porque Ele quer te tirar dessa situação. Ele quer transformar esse vale de ossos secos num grande exército. Tudo isso vai acontecer quando você se submeter à vontade do Senhor. Se submeta. Não tenha medo. De repente você se encontra não na situação de um vale de ossos secos, mas na condição do profeta. Então não tenha medo de profetizar. Não tenha medo. Se submeta à vontade do Senhor, porque é Ele que vai fazer, não é você. É Ele.
Quando você entender isso, a sua limitação, a sua condição, e de que, assim como o profeta respondeu, Senhor, tu sabes, e não só responder, mas se submeter àquilo que o Senhor está dizendo para mim e para você, você vai ver vales de ossos secos sendo transformados em um grande exército. A quarta e última coisa, queridos, para nós encerrarmos, é que não importa o quanto tempo você esteja morto, Ele ainda se importa com você e quer estabelecer uma nova aliança. Dos versos 11 a 14, nós vamos ver Deus mostrando que Ele ainda havia se lembrado daquele povo. Ele não tinha esquecido. Deus ama o seu povo. E Ele inclusive falou que abriria sepulturas e ia fazer eles saírem delas. Deus tem um compromisso com o seu povo, queridos. Eles olhavam talvez para a situação deles e já não conseguiam mais enxergar isso. Não tinha mais esperança. Se você vê aí o finalzinho do verso 11, o Senhor dizendo que eles pensavam, os nossos ossos estão tão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Olha a condição que eles se encontravam. Talvez eles já não conseguissem mais visualizar a promessa de Deus para eles, de que eles seriam uma grande nação, de que o Senhor estaria com eles. Por isso Deus levanta o profeta para mostrar para eles, olha, eu não só me preocupo com vocês, eu quero fazer uma nova aliança, eu vou abrir as sepulturas de vocês, eu vou levantar novamente vocês, eu vou trazer novamente vocês para a terra de Israel, a terra que eu prometi para vocês. Por mais que o povo estivesse naquela condição por causa dos seus pecados, queridos, e por mais que eu e você talvez chegamos nessa situação por negligência nossa, por pecado nosso, saiba que o Senhor, Ele se preocupa com você e Ele quer estabelecer uma nova aliança. É uma aliança, querido, inquebrável. É maravilhoso saber que essa aliança que o Senhor agora estabelece comigo, com você, é uma aliança no seu Filho. Ela é inquebrável. Tudo isso para que você e eu possamos reconhecer de que Ele nos ama, de que de fato Ele não nos abandonou, que na verdade fomos nós que nos afastamos dEle. Mas nessa noite Ele te trouxe aqui, Ele te levou até esse vídeo, para que você saiba que não importa se você já está morto há muito tempo, se você está morrendo, não importa, Ele quer que você volte. Ele quer restaurar você. Ele quer fazer de você algo novo. Reconheça a grandeza do Senhor. Reconheça que de fato a sua visão equivocada de que Ele te abandonou, na verdade é porque você está morto e você não consegue sem reconhecer a presença dEle perto de você. Cuidando de você, zelando por você. Mostrando que na verdade Ele nunca te esqueceu. E que Ele te trouxe aqui, para que você saiba que não importa se você já morreu há muito tempo, ou se você está no processo, está respirando por aparelhos, não importa, Ele vai trazer novamente a vida em seu coração. Ele vai novamente trazer o Espírito, para que você volte, você esteja mais sensível à sua palavra, para que você reconheça de que Ele é o Senhor, e de que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele garante a sua palavra. E Ele garante de que se você reconhecer a sua condição, se submeter ao poder dessa palavra, ser obediente a ela, Ele vai restaurar você, não importa quanto tempo você está longe dEle. Ah, meus irmãos, eu não sei se isso alegra o seu coração, mas saber que o Senhor se importa comigo é maravilhoso. Porque eu sei que, eu sei muito bem quem eu sou. Depois de mim tem alguém que sabe muito bem quem eu sou, que é minha esposa. Mas saber que mesmo assim Deus se importa comigo, que Ele se importa com você, isso é maravilhoso. Por isso, reconheça que você precisa dEle. Reconheça que você precisa nessa noite se prostrar e dizer, Senhor, faz de novo na minha vida, Pai. Mas não como naquele primeiro amor. Eu quero algo melhor. Eu quero experiências novas com o Senhor.
Eu quero viver, de fato, uma nova aliança contigo. Amém?